Definitivamente o Brasil não é um país para amadores, né? A gente tem uma surpresa todas as horas nesse país. Ontem realmente se falava sobre a possibilidade do Moro pedir exoneração caso o Bolsonaro o demitisse, caso o Bolsonaro o exonerasse, e de fato isso acabou acontecendo agora, né? O Bolsonaro toma a iniciativa de exonerar o presidente, o diretor da Polícia Federal, e o Moro então dobra, mantém a aposta e pede exoneração. Quais são as consequências disso? A gente tem, eu fiz uma enquete muito rapidamente aqui, um pouquinho antes da gente começar, mas é mais uma ideia de uma primeira impressão, né? Acho que uma primeira coisa é que ministros de Estado entrarem ou saírem são uma coisa que mais ou menos é esperada num determinado governo, não é? No regime presidencialista. No entanto, a saída tanto do ministro da Saúde quanto agora do ministro Moro são muito sintomáticas de problemas muito sérios com relação ao nosso regime presidencialista. Vamos perceber que, de um lado, nós temos um governo cada vez mais fraco, um governo incapaz de trazer estabilidade no momento em que, principalmente, nós estamos enfrentando uma pandemia, uma situação de absoluta exceção na normalidade democrática e o governo é incapaz de gerar um mínimo de estabilidade, seja na manutenção do ministro da Saúde, seja agora na própria manutenção do ministro Moro. Percebam que não havia e não há nenhuma grande urgência em se trocar o diretor da Polícia Federal nesse momento. O que fica muito claro nas palavras do Moro é que essa troca ela se dá exclusivamente em razão do fato do presidente estar preocupado, nas palavras do agora ex-ministro, com inquéritos que estão tramitando aí no STF. Seja também com inquéritos que estão lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro, que também o diretor da Polícia Federal do Rio seria outro alvo aí de troca com a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Essa mistura entre público e privado, essa incapacidade de tratar a coisa pública de forma impessoal, né? Essa mistura entre o que são assuntos privados e assuntos públicos é, infelizmente, uma marca da nossa administração, mas que no atual governo se mostra de forma bastante mais problemática. Percebam que nós já havíamos criado nos últimos anos algumas práticas que têm sido abandonadas pelo atual governo. Por exemplo, o fato de que as indicações para a Polícia Federal ou para o Ministério, chefia do Ministério Público Federal ou para as universidades públicas são determinadas pelos próprios entes, por esses entes. Então, os membros do Ministério Público é que indicam e o presidente escolhe, mas é uma escolha a partir de nomes que são indicados pelo próprio Ministério Público, a mesma coisa a Polícia Federal, a mesma coisa as universidades. O presidente não é obrigado a seguir essas indicações, mas por uma questão republicana, por uma questão de impessoalidade na administração pública, ele faz. E tem sido feito assim nos últimos governos. Percebam que o próprio ministro Moro lembra isso, né, ao dizer que no auge da Lava Jato, quando ela envolvia políticos que estavam no poder, partidos que estavam no poder, ainda assim não houve troca de chefe da Polícia Federal, de diretor da Polícia Federal, ele estava lá prendendo, mandando prender altos membros do partido que então estava no governo. O que me parece que nós temos aqui agora é uma ausência uma ausência de governo, né? Uma ausência de um planejamento de governo, uma ausência e uma incapacidade de separar aquilo que são questões públicas daquilo que são questões privadas, né? Algumas pessoas têm levantado aqui algumas questões, eu vou tentar respondê-las, mas eu tinha feito uma enquete muito rápida antes, porque as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, eu vou tentar responder aqui algumas coisas que algumas pessoas tinham falado, né? O Everton, ele
pergunta, né, se o que o Moro fez não foi justamente uma ideia de uma pretensão política, ou simplesmente que ele percebeu que a ficha caiu, né, de que esse governo acabou. Isso também é levantado pelo Rainer, né, de forma similar. É difícil imaginar que o Moro não percebesse o quanto esse governo já estava caindo já há um bom tempo, o quanto que esse governo está desmoronando já há um bom tempo, parafrasear com o nome do Moro, com o sobrenome do Moro, né? Há muito tempo que esse governo está absolutamente à deriva, sem qualquer planejamento, sem qualquer rumo, seja na economia, seja em qualquer outra área. E isso muito antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia. A Cristiane me pergunta aqui, por exemplo, se foi uma surpresa o Moro sair. Na verdade, a minha surpresa foi o Moro entrar, né? Alguém pegar 22 anos de magistratura no auge da sua carreira como magistrado e largar tudo isso para ir para um Ministério da Justiça, de um governo, de alguém sem nenhuma experiência administrativa, né, sem nenhuma base de sustentação política sólida, porque ele nunca teve, realmente é algo bastante surpreendente, me surpreendeu quando ele fez isso, e a única explicação para isso é aquela que foi dada pelo próprio presidente, quando disse que fez isso como uma forma de troca para que depois ele fosse indicado, ele, Moro, fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal. É a única coisa que fez sentido em toda essa história desde o início para mim. É importante a gente lembrar que, estando no governo, o Moro fez muito pouco. O grande projeto dele contra a corrupção sofreu inúmeros vetos, inúmeras podadas dentro do Congresso Nacional e, aliás, o próprio Bolsonaro acabou sancionando o projeto de lei que se transformou na lei, com uma série de coisas que contrariavam desejos do próprio Moro, inclusive. Então ele já saía enfraquecido desde a aprovação do tal do projeto de lei anticrime. O Rodrigo me lembra uma coisa também extremamente importante, que é o fato de que o Moro, na sua fala, vai dizer sobre a defesa intransigente dele do Estado de Direito, não é? O que é algo bastante interessante, haja vista que eu falava sobre isso, meus alunos fizeram prova sobre isso essa semana. Como é que a gente vai falar de Estado de Direito? Como é que alguém como ele está falando de Estado de Direito? Alguém que pegou áudios de uma interceptação telefônica e divulgou esses áudios para terceiros, colocou esses áudios no Jornal Nacional, para serem lidos no Jornal Nacional. Ora, essa ação do Moro violou a Constituição, violou a lei e violou a resolução do CNJ, que os três, de forma cristalina, garantem que o sigilo ele não pode ser violado para terceiros. Então, ele agora experimenta, de alguma forma, o seu próprio veneno, né, ao perceber que o Estado de Direito ele é uma garantia justamente contra arbitrariedades como as que estão acontecendo agora com a troca de chefia da Polícia Federal. A Mari, a Iris, ela levanta também uma questão interessante, me perguntando sobre os possíveis desdobramentos, né? Há possibilidade de pedido de impeachment pelas questões que o Moro coloca? Para mim, muito claramente. Tá? Se a gente pega a Lei 1079 de 1950, e eu aqui numa leitura muito rápida dela, eu posso visualizar, por exemplo, uma violação aos artigos 4º, inciso 5º da Lei 1079 de 1950, quando ela fala que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República, lá no inciso 5º, que fala sobre a probidade na administração, a dizer, né, que vai retirar um membro de um escalão da administração pública e escolher um outro, para que esse outro possa informar o presidente sobre andamentos de inquéritos que envolvem o próprio presidente, seus filhos e seus aliados, viola a probidade administrativa. E um desdobramento desse artigo 4º vai estar lá no artigo 9º dessa mesma lei, que vai falar dos crimes contra a probidade na administração, e aí os números 4, 5 e 7 do artigo 9º da Lei 1079 de 1950, pelo menos
eu posso enquadrar as várias questões que o Moro disse que foram feitas e faladas, coisas que foram feitas e que foram faladas aí pelo Bolsonaro. Ou seja, trazido isso para uma formulação de um pedido de impeachment, né, junto à Câmara dos Deputados, com documentação e abertura de processo pela Câmara, autorização de abertura de processo pela Câmara dos Deputados, nós temos sim a configuração de possíveis crimes de responsabilidade, sim, por parte do presidente da República, aí em sentido técnico mesmo, por violação direta e típica da Lei 1079 de 1950. Uma questão que o Bruno Garcia levantou, que eu acho que também é interessante a gente lembrar, é que existe um projeto de lei complementar, que é o PLP 249 de 2019, que muda o regime das inelegibilidades, que altera a Lei Complementar 64 de 1990, que trata das inelegibilidades, e que atualmente ele foi retirado pelo autor para que ele pudesse mexer na redação, esse foi o pedido, e quem sabe agora você tem uma grande oportunidade aí de mexer nessa lei, quem sabe para impedir, para causar alguma forma de impedimento para o agora ex-ministro poder se candidatar em 2022. Está aí uma boa questão aí que pode ser eventualmente trazida quando esse projeto for recolocado lá na Câmara. Existe algo muito complicado quando o presidente da República faz advocacia administrativa, ao que parece de tudo o que o Moro fala. Existe algo muito complicado do ponto de vista da probidade da administração pública quando há interferência na Polícia Federal, na autonomia da Polícia Federal, por envolver, inclusive, parentes do próprio presidente da República. Existe algo muito grave quando um diário oficial publica um ato normativo que confirma a exoneração do diretor da Polícia Federal, em que consta que ali assinou o ministro que diz que não assinou. Isso poderia configurar, eventualmente, falsidade ideológica, não é? O que a gente tem nessa história toda, mais uma vez, é algo bastante complicado, bastante triste na história republicana brasileira, que é a nossa incapacidade de gerar estabilidade, que é a incapacidade de nós gerarmos um mínimo de separação entre público e privado nas nossas instituições. Nós vivemos um momento bastante complicado, nós vivemos um momento, no mínimo, de repensar as nossas instituições, porque da maneira como elas estão agora, a coisa realmente só está piorando, não é? Algumas pessoas me perguntaram aqui se eu vou fazer alguma representação. Eu acho que essa é uma questão. Eu tenho alguns textos publicados na época do impeachment da Dilma, tem um livro sobre isso, né, coorganizado com os professores Marcelo Catani e Diogo Baixa. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito bem avaliada. Eu sou extremamente crítico com relação à banalização do impeachment, de um lado, mas por outro lado também a gente também vive um momento em que a gente está quase entrando para o Guinness sobre quantos crimes de responsabilidade são possíveis de serem cometidos num só mandato, né? Eu acho que a gente tem já uma lista bastante grande aí de coisas que poderiam ser colocadas. Só para tentar responder aqui, tem muita gente escrevendo. O Vitor Lordello, ele diz que a coletiva em que se anuncia a demissão foi uma espécie de delação premiada. Quase isso, né, Vitor? Porque, no final das contas, o que o Moro faz ali é jogar uma série de irregularidades no governo para a imprensa. E isso não pode ficar impune. A gente não pode passar por cima de todas aquelas questões que foram colocadas ali. Agora, o Moro é certamente uma das pessoas com maior capital político nesse momento, né? E respondendo aí o que a Cris pergunta, o Witzel, do Rio, já falou que aceita o Moro lá para estar com ele no Rio, né? O Dória talvez faça a mesma coisa. Obrigado a Cristiana, advogada lá da Comissão da Mulher, advogada lá de Itaúna. O Bruno Siqueira lembra que a condenação sem provas também, claro, né, Bruno? Porque, no final das contas,
Nós temos vários problemas muito sérios na decisão que envolve ali o processo da Lava Jato. Eu lembro a questão da violação do sigilo, da quebra de sigilo fiscal, do sigilo telefônico, porque isso é algo que não tem paralelo, né? E, infelizmente, o TRF4, quando ele vai avaliar isso, ele vai dizer que o caso era um caso de exceção, e em situações de exceção pode qualquer coisa, e isso é algo muito sério, e agora, aparentemente, o Moro vê o quão sério é nós criarmos normas de exceção e situações de exceção. O Daniel Rabelo está dizendo que o Bolsonaro falou em editar uma PEC da autonomia. Na verdade, isso já está implícito, né? Eu não preciso fazer uma proposta de emenda à Constituição para garantir a autonomia à Polícia Federal. Porque é óbvio que a polícia, ela não pode, assim como qualquer instituição do direito, ela não pode servir a um governo, ela serve ao Estado. A Polícia Federal, ela é uma instituição de Estado, ela não é uma instituição de governo. Então, assim, é uma PEC que, obviamente, é totalmente desnecessária. Principalmente porque está se agindo justamente no sentido contrário a ela. Então, ao invés de fazer uma PEC, o que se deveria fazer é agir em sentido contrário. A questão que o André coloca, e aí, como eu estou dizendo, o que nós temos ali são uma série de possíveis crimes de responsabilidade pelos quais o presidente poderia responder. Já existem vários pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. Agora devem ser formulados outros e eu agora estou aguardando os dobramentos. Eu vou avaliar com muita calma, inclusive, se essas questões não podem aí sim configurar uma possível, e eu acho que há elementos para isso, um possível pedido de novo, um possível pedido de impeachment, de abertura de processo de impeachment, e vou realmente avaliar se não é o caso de fazer esse tipo de representação como cidadão aí. Bom, gente, é isso. Essa foi Eu agradeço a presença de todas e todos aqui. Foi uma coisa bem rápida. É só porque a coisa está acontecendo e eu quero manter aí essa discussão nos próximos dias e aparecendo novos elementos. E, por favor, me mandem aí questões, perguntas, sugestões para as próximas. Eu quero manter a discussão aberta aqui para a gente poder avançar e, quem sabe, imaginar uma solução para essa sinuca em que nós nos colocamos, não é? Enfim, bom final de semana para todas e todos aí e vamos continuar.